Oi, pessoal, vamos falar sobre genética? Para começar, a genética é o estudo dos genes, do código genético. Quando a gente fala de código genético, você tem que lembrar do DNA ou do RNA. Esse DNA, dentro das células humanas, ele está guardado dentro de estruturas maiores, que são os cromossomos, lá dentro dos nossos núcleos. Então, o que acontece? O pai da genética, que tem um trabalho valorizadíssimo até hoje, e não é à toa, é o Gregor Mendel. Mendel era um monge e ele fez estudos, das características hereditárias de ervilhas. Aquela plantinha gostosa que você faz uma sopinha no inverno, você bota no cachorro quente, tá? Então, o que acontece? Ele estudou as várias características hereditárias, ou seja, passadas dentro da família, dos pais para os filhos, como, por exemplo, ele analisou a altura da planta, tipo de folhagem, cor das sementes, se era verde, amarela, lisa, rugosa. Então, ele foi analisando, ele foi fazendo os cálculos estatísticos, dessas características das ervilhas. Então, o que acontece? Hoje nós temos, todo o código genético humano já mapeado, pelo projeto Genoma Humano. Isso já não é mais um mistério, E até hoje, conceitos que foram estipulados, descobertos pelo Mendel, são utilizados, como, por exemplo, a questão da dominância e da recessividade. Hoje nós representamos os genes usando letras. Não interessa a letra, gente. Pode ser A, B, não importa. A letra, ela representa o gene. Se ela for maiúscula, significa que o gene para aquela característica é dominante. Se ela for minúscula, o gene é recessivo para uma determinada característica. Quando você diz, por exemplo, que uma característica é recessiva, é porque ela não aparece tanto dentro de uma população. É o caso, por exemplo, do albinismo. O albinismo é aquela característica formada por um par de genes iguais, por isso são homozigotos, sendo que recessivos. Então, vamos usar a letra A para isso? Então, esse albino seria Azinho. É uma característica que não é muito comum dentro da população, São aquelas pessoas que não conseguem produzir melanina naturalmente, aí tem a pele muito clara, o cabelo, os olhos, tem fobia à luz, tá? Então é uma característica recessiva. Agora, se a gente for falar de cor de pele, já que a gente está falando do albinismo, o contrário disso, que é a característica dominante que mais aparece dentro da população brasileira, é a pele, vamos dizer assim, pigmentada, morena, escura, negra, tá? Não muito a clarinha, Se bem que o Brasil é um sopão, de genes, a gente tem que ressaltar isso aí, tá? Então, o que acontece? Nós temos três padrões aí, para entender bem, de genes. Nós temos o homozigoto dominante, que é quando você recebe um gene que vem dentro do espermatozoide e outro dentro do óvulo, e os dois são dominantes. Então, seria o quê? Azão, tá? Você tem o gene homozigoto recessivo, que é o contrário do azão, que é o azinho, E você tem também o gene heterozigoto, par de genes heterozigotos, que é o azão dominante e um azinho, que é o recessivo. Um exemplo clássico é a forma do lóbulo da nossa orelha, tá? O lóbulo da orelha, quando ele é solto, ele é definido por um gene dominante, um azão. Se a pessoa tem o lóbulo da orelha aderido, é representado pelo azinho, que é recessivo. Só que como é que funciona isso? Por exemplo, meu pai tinha o lóbulo da orelha solto e a minha mãe tinha o lóbulo da orelha aderido. Então, o que acontece? O meu é solto, então significa que eu recebi um azão do meu pai, um azinho da minha mãe.
Como o meu é solto, significa que eu sou heterozigota para essa característica, eu sou azão-azinho. Toda vez que você tem uma característica heterozigota, o gene dominante não deixa o recessivo se manifestar, mas ele tá lá, tá? É o caso, por exemplo, de pessoas que têm olhos escuros e de repente o filho nasce com um olho claro, um olho azul. Aí você vai se perguntar, ué, como pode? O pai tem o olho castanho, a mãe tem o olho castanho. É simples. Quando juntou, os dois são heterozigotos, azão-azinho, quando juntou o azinho do pai com o azinho da mãe, você teve a formação de uma característica homozigota recessiva, que é o olho azul, tá? Gente, outros dois termos que vocês têm que saber, genótipo e fenótipo. Genótipo é o gene, é o DNA. Então, você não tem como você alterar o seu genótipo. Vamos dizer que você não gosta de alguma coisa no teu corpo, você acha que a tua orelha é muito grande, o nariz é muito grande, não tem como alterar esse genótipo nos seus trilhões de células. Ah, e se eu fosse uma bactéria e só tivesse uma célula? Tranquilo, será que daria? De repente sim. Mas, no caso do ser humano, isso não tem como, tá? E no caso do fenótipo, o que é o fenótipo? O fenótipo é a tua aparência, é o que você está vendo. O nariz é grande? É. Então, eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou fazer uma poupancinha, vou fazer uma cirurgia plástica para alterar essa característica que eu não gosto. Ok, você alterou o seu fenótipo, mas o genótipo do nariz grande continua dentro do seu DNA. Se um dia você tiver filhos, você vai passar consequentemente esse genótipo para os seus filhos, tá? Uma coisa importante, tem características, gente, que não é formada só por um par de genes, não. Tem características que são formadas por vários pares de genes que se agregam para formar uma única característica. É o caso, por exemplo, da cor da pele. Por isso que a cor da pele ela tem uma variação em tons tão grande, por causa dessa mistura aí de genes. E outra coisa, o padrão genético de uma população, né, quanto mais variado ele for, melhor. É o caso do padrão genético do brasileiro. Nós temos uma variação genética muito grande. Todo mundo já estudou história e sabe, né, que a história do Brasil começa com os índios, a chegada dos portugueses, aí tem confronto com os holandeses, depois os franceses. Então, essa mistura, né, que formou o brasileiro indica que nós temos uma grande variabilidade genética. Isso é maravilhoso, porque nós vemos padrões aqui que só acontecem no brasileiro. Vamos supor uma pessoa com a pele negra, com olhos azuis, ou uma pessoa com o olhinho puxado, como se fosse um oriental, com o olho claro, tá? Lá fora, no Japão, isso não é normal, na África isso não é normal. Isso é possível no brasileiro por causa dessa mistura de genes, ok? Outra coisa importante, o tipo de ambiente que uma população vive determina, sim, o padrão genético dela. Voltando à cor da pele, o africano ele produz muita melanina e tem a pele escura por causa da incidência acirrada do sol ali sobre aquela região da África, diferente do europeu. O europeu ele já não precisa de tanta melanina para proteger ele dos raios ultravioletas, porque aonde ele está, onde a Europa está localizada, o sol bate mais inclinado, tá? Não atingindo tanto essa região. Então, a pele do europeu é naturalmente mais clara, ou seja, o tipo de ambiente que a população está também vai influenciar no padrão genético dessa população. Gente, até a próxima aula e beijos!